O que você faria se um menino de 11 anos entrasse na sala de reuniões da empresa mais poderosa da cidade e dissesse que agora ele é o dono? A CEO milionária riu na cara dele, humilhou o garoto na frente de todos os executivos. Mas o que ela não sabia é que aquele menino guardava um segredo capaz de destruir tudo que ela construiu. A sala de reuniões no 23º andar da Almeida Construções era um templo de vidro e aço, com vista panorâmica para a Avenida Faria Lima. Beatriz Almeida, aos 42 anos, comandava a mesa oval com a postura de quem nasceu para estar no topo. Seu terno azul marinho Armani contrastava com o brilho frio dos tablets espalhados diante dos 4 conselheiros que a cercavam. Era uma quinta-feira de setembro, por volta das 10 horas da manhã, e o tema da reunião era a expansão de 2 bilhões de reais que consolidaria a Almeida Construções como a maior do setor no país. Senhores, os números do terceiro trimestre superaram todas as projeções. Beatriz discursava com voz firme, deslizando gráficos na tela holográfica suspensa no centro da mesa. Nosso lucro líquido cresceu 37%. É o momento de avançarmos para o mercado internacional. Os conselheiros acenavam em concordância. Rodrigo Sampaio, o diretor financeiro de cabelos grisalhos, sorria satisfeito. Marcelo Furtado, responsável pelas operações, folheava contratos com ar de aprovação. Túlio Vasconcelos e André Costa, os outros 2 membros do conselho, trocavam comentários elogiosos sobre a gestão impecável de Beatriz. Foi nesse instante que a porta de Mogno se abriu com um estalo seco. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Um menino magro, de aproximadamente 11 anos, atravessou a soleira com passos decididos. Vestia uma camiseta desbotada, calça jeans surrada e tênis rasgados na lateral. Uma mochila escolar azul pendia de seus ombros estreitos. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura estranha de nervosismo e determinação. "Quem é você? Como entrou aqui?" Beatriz levantou-se bruscamente, o rosto contraído em irritação. "Seguranças!" O menino não recuou. Parou diante da mesa, ergueu o queixo e declarou com voz firme, embora trêmula: "Meu nome é Rafael Costa. E eu sou o novo sócio majoritário desta companhia." O silêncio que se seguiu durou 3 segundos intermináveis. Então, como se alguém tivesse acionado um botão, a sala explodiu em gargalhadas. Beatriz foi a primeira a rir, uma risada alta e desdenhosa que ecoou pelas paredes de vidro. "Você ouviu isso, Rodrigo? O moleque disse que é sócio majoritário." Ela segurou a borda da mesa, quase dobrando de tanto rir. "Meu Deus, que piada!" Marcelo Furtado limpava lágrimas dos olhos. "De onde você tirou essa ideia, garoto? Viu em algum filme?" Túlio Vasconcelos batia na mesa, gargalhando. "Isso é pegadinha? Tem câmera escondida?" André Costa apontou para Rafael com escárnio. "Olha a mochila do Homem-Aranha. Ele deve ter vindo direto da escola para nos dar aula de negócios." Rafael apertou as alças da mochila, os nós dos dedos embranquecendo. Suas bochechas ardiam de humilhação, mas ele não desviou o olhar de Beatriz. "Eu não estou brincando, senhora," ele repetiu, a voz um pouco mais grave agora. "Vim aqui porque tenho direito de estar nesta sala, e a senhora vai ter que me ouvir." Beatriz parou de rir. Seus olhos azuis gelaram. Ela caminhou lentamente ao redor da mesa, os saltos de 10 centímetros ressoando no piso de mármore, até ficar frente a frente com o menino. A diferença de altura era brutal. Ela o encarou de cima, com o desprezo de quem esmaga um inseto. "Escuta aqui, molecote," ela disse. A voz baixa e cortante como lâmina. "Eu não sei que tipo de fantasia você inventou na sua cabecinha, mas esta é uma empresa séria, uma empresa que vale bilhões. Você é um pirralho que provavelmente nem sabe fazer conta de dividir. Então, vá embora agora, antes que eu chame a polícia e sua mãe tenha que ir te buscar na delegacia." Rafael engoliu em seco, mas sustentou o olhar. "Minha mãe trabalhou 12 anos aqui, como faxineira, Júlia Costa.
Talvez a senhora lembre dela. Faxineira? Beatriz arqueou uma sobrancelha divertida. Ah, entendi. Filho de faxineira. Isso explica tudo. Ela virou-se para os conselheiros com um sorriso cínico. A empregada botou ideias na cabeça do filho. Deve ter visto algum processo na televisão e achou que podia inventar uma história. Isso é invasão de propriedade. Rodrigo Sampaio resmungou. Beatriz, quer que eu ligue para a segurança? Já liguei. Beatriz respondeu, pressionando o intercomunicador em seu pulso. Vão subir em 1 minuto. Foi nesse momento que uma voz grave e firme cortou a sala. Ninguém vai chamar segurança nenhuma. Todas as cabeças se viraram para o fundo da sala. Sérgio Pacheco, o advogado da família Almeida, levantou-se de sua cadeira reclinada no canto. Ele tinha 50 anos, cabelos negros riscados de prata, óculos de armação quadrada e um terno cinza impecável. Durante toda a reunião, permanecera calado, observando. Agora, caminhava em direção à mesa com uma pasta de couro marrom nas mãos. Sérgio, você enlouqueceu? Beatriz virou-se para ele, incrédula. Esse moleque invadiu minha reunião e você quer que eu deixe? Sérgio colocou a pasta sobre a mesa com um baque surdo. Seus olhos percorreram cada rosto ao redor antes de pousar em Beatriz. Não é sua reunião, Beatriz, é do conselho. E este menino, ele apontou para Rafael, tem todo o direito de estar aqui. Aliás, ele tem mais direito do que você imagina. Beatriz franziu a testa. Do que você está falando? Sérgio abriu a pasta lentamente, revelando pilhas de documentos carimbados, selados e grampeados. Estou falando de algo que deveria ter sido revelado há 6 meses, no dia do enterro do seu pai. Mas Eduardo me pediu que esperasse o momento certo. Ele fez uma pausa dramática. Este é o momento. Rafael sentiu o coração disparar. Sérgio lhe lançou um olhar tranquilizador, quase paternal. Beatriz cruzou os braços, a mandíbula tensa. Sérgio, se isso for algum tipo de teatrinho, eu juro que... Sente-se, Beatriz. Sérgio interrompeu, apontando para a cadeira. E vocês também, senhores, porque o que vou dizer agora vai mudar tudo nesta sala. Os conselheiros trocaram olhares confusos. Rodrigo Sampaio sussurrou algo para Marcelo. Túlio e André permaneceram paralisados. Beatriz hesitou por um instante, então voltou à cabeceira da mesa e sentou-se lentamente, sem tirar os olhos de Sérgio. Seu rosto estava pálido. Rafael continuava de pé, a mochila ainda nas costas, o coração martelando tão alto que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. Sérgio ergueu o primeiro documento. Este é o testamento atualizado de Eduardo Almeida, registrado em cartório há 2 anos, 6 meses e 14 dias. Ele pausou, deixando o peso da informação pairar no ar. E nele, Eduardo fez uma alteração que nenhum de vocês conhece. Uma alteração que envolve diretamente este menino. Beatriz levantou-se de novo, as mãos espalmadas sobre a mesa. Isso é mentira. Eu li o testamento do meu pai. Tudo foi deixado para mim. Você leu a versão antiga. Sérgio corrigiu, a voz calma, mas implacável. Esta é a versão final. E foi homologada 3 meses antes da morte de Eduardo. Rafael sentiu as pernas tremerem. Sérgio colocou a mão em seu ombro, um gesto de apoio silencioso. Senhores, Sérgio continuou, preparem-se, porque a partir de agora nada mais será como antes. Sérgio Pacheco permaneceu de pé, segurando o documento como se fosse uma sentença judicial. O silêncio na sala era tão denso que o zumbido do ar-condicionado parecia um rugido. Beatriz estava pálida, os dedos cravados nos braços da cadeira de couro. Antes de ler o testamento, Sérgio começou, ajustando os óculos. Preciso que todos compreendam o contexto. Preciso que entendam por que Eduardo Almeida tomou esta decisão. Ele olhou para Rafael, que permanecia de pé tenso. E para isso preciso contar a história de Júlia Costa. Beatriz bufou impaciente. Sérgio, pelo amor de Deus, não me venha com melodrama. Vá direto ao ponto. Você vai querer ouvir isso, Beatriz. Sérgio replicou sério, porque envolve a vida do seu pai.
A vida que esta mulher salvou. As palavras caíram como pedras na água. Rodrigo Sampaio franziu a testa. Marcelo Furtado inclinou-se para a frente. Túlio e André trocaram olhares confusos. Do que você está falando? Beatriz perguntou, a voz subitamente mais baixa. Sérgio respirou fundo. Vou voltar 3 anos no tempo, especificamente para a noite de 17 de junho. Uma terça-feira. A Almeida Construções era um organismo que nunca dormia completamente. Mesmo às 2 horas da madrugada, algumas luzes permaneciam acesas nos andares superiores. Júlia Costa empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 23º andar, os passos silenciosos sobre o carpete cinza. Ela tinha 32 anos naquela época, cabelos pretos presos em um coque apertado, uniforme azul marinho impecável, luvas de borracha até os cotovelos. Trabalhava no turno da madrugada há 8 anos. Preferia assim. Menos gente, menos olhares, menos comentários. Podia trabalhar em paz, pensar em Rafael, que dormia na casa da vizinha enquanto ela garantia o sustento dos dois. Júlia limpava as mesas das estações de trabalho, esvaziava lixeiras, passava pano nos vidros. Quando chegou à sala de Eduardo Almeida, a porta estava entreaberta. Estranho. O fundador raramente ficava até tarde. Ela empurrou a porta devagar. Seu Eduardo, desculpe incomodar, vim só... A frase morreu em sua garganta. Eduardo Almeida estava caído no chão, ao lado da escrivaninha de jacarandá. 68 anos, cabelos brancos desgrenhados, rosto contorcido em dor. Uma das mãos apertava o peito, a outra esticada em direção ao telefone, que havia caído a 1 metro de distância. Meu Deus! Júlia largou tudo e correu até ele, ajoelhando-se. Seu Eduardo, o senhor me ouve? Eduardo abriu os olhos com esforço. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Suor escorria por sua testa. Júlia não perdeu tempo. Pegou o celular do bolso do avental e discou 192, as mãos tremendo violentamente. Alô? Preciso de uma ambulância urgente. Um homem de 68 anos acho que está tendo um infarto. Avenida Faria Lima, 3500, edifício Almeida Construções, 23º andar. Enquanto dava as informações, ela afrouxou a gravata de Eduardo, abriu os botões superiores da camisa, verificou a respiração. Havia feito um curso básico de primeiros socorros anos atrás, quando Rafael era bebê. Nunca imaginou que usaria. A ambulância está a caminho, seu Eduardo. Ela sussurrou, segurando a mão dele. O senhor vai ficar bem. Eu estou aqui. Não vou sair daqui. Eduardo apertou os dedos dela. Fraco. Seus olhos, embora turvos de dor, fitavam Júlia com uma intensidade estranha. Gratidão, medo, reconhecimento. Júlia permaneceu ao lado dele, segurando sua mão, falando sem parar para mantê-lo consciente. O senhor tem que resistir, tá? Sua filha precisa do senhor. A empresa precisa. O senhor não pode desistir agora. 7 minutos depois, que pareceram 7 horas, os paramédicos irromperam pela porta. Júlia se afastou, deixando-os trabalhar. Eles aplicaram oxigênio, verificaram sinais vitais, prepararam a maca. Eduardo foi levado às pressas. Júlia ficou sozinha na sala, as pernas bambas, o coração disparado. Havia sangue em suas luvas. Ela olhou ao redor, para a sala luxuosa, os quadros nas paredes, a vista da cidade iluminada. Então limpou tudo, guardou o carrinho e voltou ao trabalho. Não mencionou nada a ninguém. Na manhã seguinte, quando a notícia se espalhou pela empresa, ninguém sabia que havia sido Júlia quem salvara Eduardo. Ele estava internado, estável, mas os médicos disseram que mais 5 minutos de atraso teriam sido fatais. Sérgio pausou a narrativa, deixando o peso das palavras assentar sobre os presentes. Beatriz estava imóvel, o rosto uma máscara de choque. Eu não sabia, ela murmurou. Ninguém me contou, porque seu pai pediu discrição. Sérgio continuou, mas ele nunca esqueceu. Nos meses seguintes à recuperação, Eduardo começou a conversar com Júlia. Sempre que ficava até tarde,
Esperava ela passar para limpar seu escritório. Perguntava sobre a vida dela, sobre o filho. Júlia era reservada, mas aos poucos se abriu. Sérgio virou uma página do documento. Eduardo descobriu que Júlia era viúva, que o marido havia morrido em um acidente de moto quando Rafael tinha 3 anos. Descobriu que ela trabalhava 2 turnos para pagar escola particular para o menino, que abria mão de tudo para dar um futuro melhor ao filho, e ficou profundamente tocado. Rafael sentiu os olhos arderem. Ele conhecia essas histórias. Sua mãe sempre dizia que não precisava de luxo, só precisava vê-lo crescer bem. Eduardo começou a questionar sua própria vida. Sérgio prosseguiu, olhando diretamente para Beatriz. Ele construiu um império. Mas para quê? Para quem? Sua única filha já demonstrava mais interesse em lucro do que em pessoas. Ele via Júlia, uma mulher que ganhava R$ 2.300 por mês, movendo montanhas por amor. E via você, Beatriz, com milhões, reclamando que não era suficiente. Beatriz fechou os olhos, a respiração pesada. 1 ano e meio depois do infarto, Eduardo me chamou para uma reunião privada. Sérgio revelou. Disse que queria alterar o testamento, que havia encontrado alguém digno de continuar seu legado. Alguém que entendia o valor do trabalho, da gratidão, da humanidade. Ele ergueu o documento novamente. Eduardo Almeida decidiu que 51% das ações da Almeida Construções seriam deixadas para Rafael Costa, filho de Júlia Costa, quando este completasse 18 anos. Até lá, as ações ficariam em um fundo administrado por mim, com poderes de voto em nome de Rafael. A bomba explodiu. Beatriz levantou-se tão bruscamente que a cadeira caiu para trás com um estrondo. Isso é impossível. É fraude. Meu pai nunca faria isso. Fez. Beatriz, Sérgio disse calmamente. Está tudo registrado, autenticado e homologado. 3 testemunhas presentes, incluindo 2 tabeliães. Laudos periciais confirmando sanidade mental plena. Gravações em vídeo onde Eduardo explica pessoalmente sua decisão. Rodrigo Sampaio levantou-se, perplexo. Sérgio, isso é loucura. Um testamento desse porte, envolvendo bilhões deixado para uma criança? Para um herdeiro digno, Sérgio corrigiu. Eduardo não escolheu Rafael por capricho. Escolheu porque viu em Júlia o tipo de pessoa que ele gostaria que comandasse sua empresa no futuro. Alguém que coloca pessoas acima de números. Marcelo Furtado apontou para Rafael. Mas ele tem 11 anos. Como vai administrar uma empresa? Não vai, Sérgio respondeu. Até completar 18 anos, eu administro as ações em nome dele, com poder de veto em todas as decisões estratégicas. Rafael não precisa entender de construção civil agora, mas quando crescer, terá aprendido e terá o caráter necessário para liderar com integridade. Beatriz deu a volta na mesa, o rosto vermelho de fúria. Eu vou contestar isso. Vou provar que meu pai estava senil, manipulado, coagido. Pode tentar, Sérgio disse impassível, mas vai perder. Eduardo previu essa reação. Por isso deixou provas irrefutáveis. Ele abriu a pasta e espalhou dezenas de documentos sobre a mesa. Carimbos, assinaturas, selos holográficos, fotografias, laudos médicos atestando plena capacidade mental. E no centro de tudo, um pendrive prateado. Aqui está a gravação, Sérgio anunciou, erguendo o dispositivo. Eduardo explicando com suas próprias palavras por que tomou esta decisão. Quer assistir? Beatriz recuou, as mãos tremendo. Sua expressão oscilava entre incredulidade, raiva e desespero. Rafael permaneceu calado, observando tudo. Parte dele queria correr. Outra parte queria abraçar Sérgio e agradecer por defender sua mãe. Mas ele ficou parado, firme, como Júlia sempre lhe ensinou. Senhores conselheiros, Sérgio voltou-se para os 4 homens chocados. Vocês têm uma decisão a tomar. Podem aceitar a vontade de Eduardo Almeida, homem que construiu esta empresa do zero e tinha pleno direito de decidir seu destino. Ou podem se juntar a Beatriz em uma batalha judicial
que vão perder, destruindo a reputação da empresa no processo. O silêncio foi interrompido apenas pelo som da respiração pesada de Beatriz. Eu sugiro, Sérgio concluiu, que ouçam a gravação. Depois decidam. Ele conectou o pendrive a um laptop sobre a mesa, projetando a imagem na tela holográfica. E lá, vivo e vibrante, Eduardo Almeida apareceu. Sentado em sua cadeira de escritório, sorrindo, os olhos brilhantes de determinação. Se vocês estão assistindo a isso, a voz gravada ecoou pela sala. É porque eu já parti, e é hora de vocês saberem a verdade. A imagem de Eduardo Almeida preenchia toda a tela holográfica. Ele usava uma camisa social branca, sem gravata, os cabelos brancos penteados para trás. A gravação havia sido feita em seu escritório particular, a mesma sala onde Júlia o encontrara desacordado anos antes. A data no canto inferior mostrava 23 de março, 2 anos atrás. Meu nome é Eduardo Henrique Almeida. Ele começou, a voz firme e clara, sem hesitação. Tenho 69 anos. Estou em pleno uso das minhas faculdades mentais. E estou gravando isto por livre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de coerção ou influência externa. Beatriz afundou na cadeira, os olhos fixos na imagem do pai. As mãos dela tremiam sobre a mesa. Eduardo continuou. Construí a Almeida Construções ao longo de 45 anos. Comecei como pedreiro. Subi tijolo por tijolo, literalmente. Transformei suor e sangue em um império que vale bilhões. E durante todo esse tempo, tive uma pergunta que me assombrava. Para quem estou construindo tudo isso? Ele pausou, o olhar distante, como se relembrasse décadas de trabalho. Eu tinha esperança de que minha filha, Beatriz, fosse a resposta. Criei ela com todos os privilégios que eu nunca tive. Melhor escola, melhor universidade, viagens pelo mundo. Dei a ela tudo. E ela se tornou uma excelente executiva, não vou negar. Inteligente, estratégica, determinada. Eduardo suspirou. E pela primeira vez, sua voz carregou tristeza. Mas, em algum lugar do caminho, Beatriz esqueceu o que realmente importa. Ela vê funcionários como números, lucro como único objetivo. Crescimento sem ética. Eu tentei conversar com ela inúmeras vezes, mas sempre recebi a mesma resposta. Isso é sentimentalismo, pai. Negócios são negócios. Na sala de reuniões, Beatriz fechou os olhos apertando as têmporas. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Então, há 3 anos, tive um infarto. Eduardo prosseguiu na gravação. Eu ia morrer naquela noite, sozinho no escritório. Se não fosse por uma mulher, Júlia Costa. Ela trabalhava como faxineira no turno da madrugada. Ganhava pouco mais de R$ 2.000 por mês. Poderia ter ignorado, ligado para alguém e ido embora. Mas não. Ela ficou ao meu lado, segurou minha mão, me manteve acordado até a ambulância chegar. Salvou minha vida. Eduardo se inclinou para a frente, os olhos brilhando com intensidade. Nos meses seguintes, comecei a conversar com Júlia. Descobri uma mulher de coragem extraordinária. Viúva, criando um filho sozinha, trabalhando 2 empregos, abrindo mão de tudo para dar educação ao menino. Ela nunca pediu nada, nunca se queixou. Apenas trabalhava, com dignidade e honra. Ele abriu um sorriso suave. Conheci Rafael quando ele tinha 8 anos. Júlia o trouxe uma vez ao escritório porque a escola havia cancelado as aulas. Eu conversei com o garoto, esperto, curioso, educado. Ele me perguntou sobre construção, sobre engenharia, sobre responsabilidade. E naquele dia eu tive uma revelação. Eduardo bateu na mesa com a palma da mão. Este menino, filho de uma faxineira, tinha mais caráter e potencial do que muitos executivos que conheci na vida. E sua mãe, Júlia, incorporava os valores que eu sempre acreditei. Trabalho duro, lealdade, compaixão. Foi então que tomei minha decisão. A câmera aproximou-se do rosto de Eduardo. Eu,
Eduardo Henrique Almeida, em perfeita sanidade mental e pleno uso de minhas faculdades, decido deixar 51% das ações da Almeida Construções para Rafael Costa, filho de Júlia Costa, como herança e reconhecimento. Não faço isso por capricho. Faço porque acredito que este menino, quando crescer, será o líder que minha empresa merece. Alguém que valoriza pessoas, não apenas lucros. Alguém que entende sacrifício, gratidão e responsabilidade. Beatriz soluçou, baixando a cabeça sobre as mãos. Eduardo virou-se ligeiramente, como se falasse diretamente com a filha através do tempo. Beatriz, se você está vendo isso, saiba que te amo. Sempre amei, mas amor não significa concordar com tudo. Você ainda terá 49% da empresa, ainda será rica além de qualquer medida, mas não terá controle absoluto. E talvez, apenas talvez, isso te ensine que dinheiro não é tudo. Ele fez uma pausa longa, respirou fundo. Rafael, se está aí, ouça bem. Você não pediu por isso, não buscou isso, mas estou confiando em você. Não por quem você é agora, mas por quem você pode se tornar. Aprenda, cresça, honre sua mãe. E quando chegar a hora, lidere esta empresa com o coração que ela te ensinou a ter. Eduardo ergueu um documento para a câmera. Este testamento foi lavrado em cartório, com 3 testemunhas presentes, 2 delas tabeliães. Fui submetido a exames neurológicos e psiquiátricos que comprovam minha sanidade. Qualquer contestação será infrutífera. Esta é minha vontade final. Ele sorriu uma última vez. E se alguém acha que estou louco, deixe-me dizer, louco é construir um império e deixá-lo nas mãos de quem só sabe destruir valores. Prefiro apostar em um menino de 11 anos com coração puro do que em uma executiva de 40 anos com alma vazia. A gravação terminou com Eduardo acenando levemente. A tela escureceu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Beatriz estava curvada sobre a mesa, os ombros tremendo em soluços silenciosos. Todo o orgulho, toda a arrogância, toda a confiança haviam desmoronado. Ela parecia menor, frágil, quebrada. Rodrigo Sampaio limpou os óculos lentamente, evitando olhar para qualquer um. Marcelo Furtado tinha o rosto vermelho, constrangido. Túlio e André permaneciam imóveis, processando o impacto. Sérgio Pacheco desligou o laptop, guardou o pendrive e organizou os documentos de volta na pasta. Então, virou-se para Rafael. Está tudo certo, garoto. Você não precisa dizer nada agora. Só precisava estar aqui. Rafael assentiu, incapaz de falar. Sua garganta estava apertada, os olhos ardendo. Pensou em sua mãe, que naquele exato momento estava trabalhando em outro prédio, sem saber que a vida deles havia mudado para sempre. Sérgio voltou-se para os conselheiros. Senhores, vocês ouviram. Viram as provas. Agora preciso de uma resposta. A Almeida Construções vai respeitar a vontade de seu fundador ou vai entrar em uma guerra judicial que só trará destruição? Rodrigo Sampaio foi o primeiro a falar, a voz rouca. Eu não vejo como contestar. Eduardo estava lúcido. As provas são irrefutáveis. Marcelo Furtado acenou em concordância. É válido, juridicamente inatacável. Túlio Vasconcelos suspirou fundo. Nunca imaginei presenciar algo assim, mas é legítimo. André Costa olhou para Rafael com uma expressão estranha, entre respeito e medo. O garoto é o sócio majoritário. Não há o que discutir. Sérgio assentiu. Então está decidido. A partir deste momento, Rafael Costa é oficialmente reconhecido como detentor de 51% das ações da Almeida Construções. Até que complete 18 anos, exercerei o direito de voto em seu nome, conforme estipulado no testamento. Ele olhou para Beatriz, que ainda estava curvada. Beatriz, você continua sendo CEO, mas agora responde ao conselho, que por sua vez responde ao sócio majoritário. Todas as decisões estratégicas precisarão de aprovação. Acabou o reinado absoluto. Beatriz levantou o rosto lentamente. Sua maquiagem estava borrada, os olhos vermelhos e inchados. Ela olhou para Rafael com uma mistura de ódio,
dor e algo que poderia ser vergonha. Você, ela começou, a voz quebrada. Você não sabe nada sobre esta empresa, não sabe nada sobre negócios. Vai destruir tudo que meu pai construiu. Rafael, pela primeira vez desde que entrara na sala, respondeu. Sua voz era baixa, mas firme. Não vou destruir nada. Senhora, só vou fazer o que minha mãe sempre me ensinou. Tratar as pessoas com respeito. Inclusive a senhora. As palavras caíram como um raio. Beatriz piscou, desarmada. Por um breve instante, algo nela pareceu se quebrar ainda mais. Então, ela se levantou com dificuldade, pegou a bolsa e caminhou até a porta sem olhar para trás. Antes de sair, pausou na soleira. Meu pai estava certo sobre uma coisa, ela murmurou, sem se virar. Eu esqueci o que realmente importa. E saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Os conselheiros permaneceram sentados, mudos. Sérgio colocou a mão no ombro de Rafael. Foi corajoso vir aqui hoje. Ele disse gentilmente. Seu padrinho Eduardo estaria orgulhoso. Rafael finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ele realmente acreditava em mim? Acreditava, Sérgio confirmou. E eu também acredito. Rafael limpou o rosto com a manga da jaqueta. O que acontece agora? Agora? Sérgio sorriu. Agora você volta para casa, abraça sua mãe e conta tudo. Amanhã começamos o trabalho de verdade. Rafael acenou, pegou a mochila e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez para olhar a sala onde tudo havia mudado. A mesa oval, os conselheiros atordoados, a vista da cidade através dos vidros. Ele respirou fundo e saiu, carregando nos ombros magros o peso e a promessa de um império. 6 meses depois, a Almeida Construções era uma empresa diferente. As mudanças não haviam sido fáceis, nem rápidas, mas eram reais. Rafael estava sentado na mesma sala de reuniões, ao lado de Júlia. Ela usava um vestido discreto azul marinho, o cabelo solto sobre os ombros, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ao lado deles, Sérgio Pacheco revisava documentos para a Assembleia Extraordinária. Do outro lado da mesa, Beatriz ocupava uma cadeira que já não era mais a cabeceira. Ela havia emagrecido. As roupas agora pareciam largas demais. Seu rosto estava mais pálido, os olhos sem o brilho arrogante de antes. Mas ela estava presente, e isso em si já era algo. Os 4 conselheiros também estavam lá, além de outros 6 novos membros que haviam sido incorporados ao conselho sob recomendação de Sérgio e aprovação de Rafael. Entre eles, 2 representantes dos funcionários, uma inovação que causara espanto no mercado. Boa tarde a todos. Sérgio abriu a reunião, ajustando o microfone. Esta é a 17ª Assembleia desde a homologação do testamento de Eduardo Almeida. E tenho o prazer de anunciar que os resultados dos últimos 6 meses superaram nossas expectativas. Ele projetou gráficos na tela holográfica. O faturamento cresceu 18%. A rotatividade de funcionários caiu em 43%. Recebemos o selo de excelência em responsabilidade social. E pela primeira vez em 10 anos, fomos eleitos pelos próprios colaboradores como a melhor empresa para se trabalhar no setor. Aplausos contidos ecoaram pela sala. Júlia apertou a mão de Rafael orgulhosa. O menino, agora com 12 anos recém-completados, vestia um blazer simples, mas bem cortado. Havia crescido alguns centímetros, o rosto perdendo um pouco da redondeza infantil. Sérgio continuou. Essas mudanças foram possíveis porque implementamos as diretrizes estabelecidas pelo sócio majoritário. Ele acenou para Rafael. Aumento salarial de 20% para todos os funcionários de base. Programa de bolsas de estudo integrais para filhos de trabalhadores. Auditoria ética em todos os contratos vigentes, resultando no cancelamento de 7 parcerias com empresas envolvidas em irregularidades. Marcelo Furtado, o diretor de operações, levantou a mão. Sérgio, essas medidas foram caras. Investimos mais de 80 milhões em benefícios nos últimos 6 meses.
E lucramos 120 milhões a mais que no período anterior. Sérgio rebateu, mostrando outro gráfico. Funcionários motivados são produtivos. Funcionários leais reduzem custos de treinamento e rotatividade. Ética atrai clientes de qualidade. As contas fecham, Marcelo, e fecham melhor do que antes. Um dos novos conselheiros, Patrícia Moura, representante dos funcionários, ergueu a voz. Quero aproveitar para agradecer em nome de todos os colaboradores pelo programa de creche subsidiada. Muitas mães que antes precisavam deixar seus filhos com vizinhos, agora têm tranquilidade. Isso mudou vidas. Júlia sorriu, os olhos marejados. Ela conhecia bem esse drama. Havia vivido isso quando Rafael era pequeno. O crédito não é meu, Sérgio disse olhando para Rafael. A ideia veio do nosso sócio majoritário. Ele sugeriu que visitássemos 3 empresas referência em políticas sociais. Estudássemos seus modelos e adaptássemos à nossa realidade. E funcionou. Rafael corou levemente. Eu só pensei no que minha mãe precisava quando eu era menor. E imaginei quantas outras mães passam pelo mesmo. A frase causou um silêncio respeitoso. Túlio Vasconcelos, que inicialmente fora um dos mais céticos, acenou em aprovação. Tenho que admitir, quando tudo isso começou, achei que seria um desastre. Um garoto comandando decisões de uma empresa bilionária parecia loucura, mas Eduardo tinha razão. Liderança não é sobre idade, é sobre caráter. André Costa complementou, e sobre estar disposto a aprender. Rafael não toma decisões sozinho. Ele ouve, questiona, pede conselhos. Muitos CEOs com décadas de experiência não fazem isso. Rodrigo Sampaio, o diretor financeiro, folheou seus relatórios. Gostaria de propor a expansão do programa de formação técnica. Temos potencial de treinar 200 jovens por ano em parcerias com escolas públicas. O custo seria de 12 milhões anuais, mas o retorno em imagem e captação de talentos compensaria. Sérgio olhou para Rafael. O que acha? Rafael pensou por um momento. Depois virou-se para Patrícia. O que os funcionários acham? Eles apoiariam? Patrícia sorriu. Apoiariam. Muitos têm filhos que poderiam se beneficiar. Então está aprovado. Rafael decidiu. Mas quero que as vagas sejam abertas para comunidades ao redor das nossas obras também, não só para filhos de funcionários. Sérgio anotou. Feito. Beatriz, que até então permanecera calada, finalmente falou. Sua voz estava diferente, sem a arrogância de antes. Apenas cansada. Posso dizer algo? Todos os olhares se voltaram para ela. Rafael acenou, permitindo. Beatriz respirou fundo. Eu contestei o testamento judicialmente. Gastei 2 milhões em advogados. Perdi todas as ações. E no processo, destruí minha reputação. Ela pausou, as mãos tremendo levemente. Mas o pior não foi perder o controle da empresa. O pior foi perceber que meu pai estava certo. Eu havia me tornado exatamente o que ele temia. Júlia a observava com uma expressão indecifrável. Não era pena, não era triunfo, era compreensão. Beatriz continuou, os olhos fixos na mesa. Passei os últimos 6 meses em terapia, tentando entender onde errei. E percebi que, em algum momento, comecei a medir meu valor pelo tamanho da conta bancária. Esqueci que pessoas não são recursos, são seres humanos. Ela ergueu o olhar para Rafael. Você tem 12 anos. 12. E já é mais líder do que eu jamais fui. Não porque sabe de negócios, mas porque se importa. De verdade. Rafael não soube o que dizer. Apenas acenou, aceitando as palavras. Beatriz virou-se para Júlia. Sua mãe salvou meu pai, e agora, de certa forma, está salvando a empresa que ele construiu. Eu deveria ter agradecido há anos. Então, obrigada. Júlia assentiu, os olhos úmidos. Eu nunca quis tirar nada de você. Beatriz, só queria trabalhar honestamente e criar meu filho. Eu sei, Beatriz murmurou. E isso torna tudo ainda mais claro. Sérgio bateu levemente na mesa, redirecionando a reunião.
Há uma última pauta. Rafael vai fazer 13 anos em 4 meses. Ele me pediu para propor algo ao conselho. Rafael levantou-se, nervoso. Estava acostumado a participar das reuniões, mas falar diretamente ainda o deixava tenso. Eu quero propor a criação de um fundo permanente. Um fundo que garanta que, independente de quem esteja no comando no futuro, a empresa sempre manterá os programas sociais, mesmo que eu ou qualquer outro sócio mude de ideia depois. Ele pausou, escolhendo as palavras. Minha mãe sempre diz que é fácil ser bom quando está tudo bem. O difícil é continuar sendo bom quando as coisas ficam difíceis. Então, quero garantir que essa empresa que meu padrinho Eduardo construiu nunca esqueça de novo o que realmente importa. O silêncio que se seguiu era pesado de emoção. Rodrigo Sampaio foi o primeiro a bater palmas, depois Marcelo, então Patrícia. Em segundos toda a sala aplaudia. Até Beatriz, com lágrimas escorrendo pelo rosto, batia palmas devagar. Sérgio levantou-se, colocando a mão no ombro de Rafael. Moção aprovada por unanimidade. O Fundo Eduardo Almeida de Responsabilidade Social será criado com dotação inicial de R$100 milhões. Rafael sentou-se, as pernas bambas. Júlia o abraçou, sussurrando. Seu padrinho estaria tão orgulhoso. A reunião prosseguiu por mais 1 hora, discutindo detalhes técnicos, aprovações, estratégias. Mas o clima havia mudado. Havia algo novo no ar. Esperança, talvez. Ou propósito. Quando finalmente terminou, as pessoas foram saindo aos poucos. Beatriz passou por Rafael e Júlia na porta. Ela pausou, hesitante. Rafael, ela disse, baixinho, você é um menino melhor do que eu jamais fui adulta. Obrigada por não me destruir quando poderia. Rafael olhou para ela, sério. Minha mãe me ensinou que vingança não constrói nada, só destrói. Beatriz assentiu, limpando discretamente os olhos. Sua mãe é uma mulher sábia. E saiu, deixando mãe e filho sozinhos na sala. Júlia abraçou Rafael apertado. Você foi incrível hoje. Eu estava morrendo de medo. Rafael confessou rindo. Medo não te impediu. Isso é coragem. Eles ficaram ali por um momento, apenas abraçados, olhando pela janela panorâmica para a cidade que se estendia abaixo. São Paulo, gigante e caótica, pulsava com vida. Mãe, Rafael perguntou, ainda encostado nela. O padrinho Eduardo realmente acreditava que eu podia fazer isso? Acreditava, Júlia respondeu, beijando o topo da cabeça dele. Porque ele via em você o que muita gente esquece de procurar. Bondade. E bondade, meu filho, é a maior força que existe. Rafael assentiu, absorvendo as palavras. Sérgio voltou à sala sorrindo. Esqueceram algo? Só aproveitando a vista, Júlia respondeu. Bom, Sérgio disse, entregando uma pasta a Rafael. Porque a vista vai melhorar ainda mais. A construtora que perdemos no processo de auditoria ética, a concorrente dela, que é limpa, acabou de nos procurar para uma parceria de R$1,5 bilhão. Rafael arregalou os olhos. Sério? Sério. Fazer o certo também é bom negócio. Os 3 riram, uma risada leve e genuína. Ao saírem do prédio, já no final da tarde, Rafael olhou para cima, para as dezenas de andares da Almeida Construções. Lembrou-se do dia em que entrou ali pela primeira vez, com a mochila nas costas e o coração disparado. Parecia uma vida inteira atrás. Agora, ele não era mais apenas um menino invadindo uma reunião. Era o sócio majoritário. O guardião do legado de Eduardo Almeida e, mais importante, o filho de Júlia Costa, a mulher que lhe ensinou que dignidade não tem preço. Vamos para casa, mãe, Rafael disse, pegando a mão dela. Vamos, Júlia respondeu, sorrindo. E juntos mãe e filho caminharam pela Faria Lima, desaparecendo no movimento da cidade, carregando nos ombros o peso de um futuro que ainda estava por ser escrito, mas que já começava com a promessa de ser justo. Comente o que achou da história, deixe seu like e siga o canal para não perder os próximos vídeos.